Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas irmãs, celebramos nesse domingo, o domingo da 50ª. Nessas 3 semanas, com a igreja, vamos preparando o nosso coração para o santo tempo da Quaresma, que iniciaremos na próxima quarta-feira, com a quarta-feira de cinzas. Os 2 trechos da Escritura propostos pela igreja para nossa reflexão nesse domingo, trechos muito especiais, para a nossa meditação. Em primeiro lugar, esse trecho belíssimo da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, em que o apóstolo exalta para nós a grandeza da virtude e da caridade, a grandeza do amor de Deus, para que todas as nossas boas obras, todas as nossas boas ações tenham valor de vida eterna. Nosso Senhor nos disse no Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Nada que seja de proveito para a vida eterna sem o auxílio da graça de Deus. Por isso, precisamos direcionar todas as nossas ações, fazermos tudo por amor a nosso Senhor. São Paulo começa a enumerar tudo que pode ser feito, todas as boas obras, e que se não forem feitas por amor a Deus, não tem sentido. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu fizesse as mais duras mortificações, entregasse o meu corpo para ser queimado, ou seja, padecesse sofrimentos, tribulações, se não for pela caridade, se não for por amor a Deus, nada disso tem valor para a vida eterna. Talvez possa ter um valor humano, receber uma recompensa, um elogio, mas não terá valor para a vida eterna, se essas ações não forem feitas por amor a Deus. Essa reflexão é importante para todos nós, para os sacerdotes, para as religiosas, para cada fiel, para cada cristão. Não basta nós cumprirmos materialmente as nossas obrigações, não basta materialmente ou friamente, sem colocarmos o nosso coração, sem colocarmos o amor de Deus, nós cumprirmos as regras, como se fosse meramente uma regra para nós cumprirmos. Mas é preciso sempre colocarmos o nosso coração, colocarmos um sentido em tudo isso. Não significa, prezados irmãos, que ao fazermos por amor a Deus, vamos eliminar todas as dificuldades. Mas as dificuldades terão um sentido, terão uma direção para a vida eterna. Com um pouco mais de facilidade, nós conseguimos cumprir as nossas obrigações. Com um pouco mais de serenidade, conseguimos suportar as provações, quando são oferecidas por amor a nosso Senhor. O apóstolo exalta para nós a virtude da caridade. O grande São Francisco de Sales dizia que muitos colocam a sua santificação em fazer grandes penitências, longos jejuns. Outros colocam a sua santificação em participarem sempre de peregrinações, longas peregrinações. E cada um vai direcionando, ou seja, fazendo uma escolha do caminho da sua santificação. E ele resume em poucas palavras e nos diz: a nossa santificação consiste em amar a Deus de todo o coração. E por amor a esse Deus infinitamente bom, infinitamente misericordioso, nós fazermos todas as outras ações, boas obras. Porque às vezes um pequeno sacrifício, mas feito de reta intenção, de bom coração, por amor a Deus, pode talvez ter um valor muito maior diante de Deus, do que talvez fazemos uma grande penitência, nos vangloriarmos disso, fizemos propaganda dessa penitência que estamos fazendo, que valor isso terá para a vida eterna? A nossa santificação consiste em amar a Deus de todo o coração. Mas aí vem as nossas obrigações. Porque nós amamos a Deus, vamos cumprir as nossas obrigações. Porque nós amamos a Deus, vamos cumprir os mandamentos da lei de Deus. Porque nós amamos a Deus, cumprir os mandamentos da Santa Igreja. Porque nós amamos a Deus, fugimos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que fere a santidade, que ofende o coração do nosso bom Deus.
e vem bem apropriado para esse momento, né? Porque nós amamos a Deus, nós fugimos de tudo aquilo que possa destruir em nós a imagem e semelhança de Deus, fugimos de toda impureza. Nós nos abstermos de modo especial nesses dias, não só, e nem faz sentido para a vida do cristão, talvez o mais normal é que nem fosse necessário nós lembrarmos isso, a nossa participação em qualquer desses festejos inconvenientes do carnaval, mas nem trazermos, às vezes, por uma série de fatores, nem participamos diretamente em alguma bagunça, alguma coisa na rua, mas muitas vezes trazemos isso para dentro das nossas casas, ferimos a inocência das nossas crianças, ferimos a santidade no coração da nossa família, trazemos tudo isso pelos meios de comunicação, pela televisão, participamos de tudo isso. E esses dias, de modo especial, nos abstermos disso. Por isso o convite para nós estarmos hoje na parte da tarde, a partir das 3 horas, com a reza do Terço da Misericórdia, com a Via Sacra, com o momento de reflexão, um momento de adoração ao Santíssimo, de reparação pelos ultrajes, pelas ofensas e grandes profanações que nosso Senhor sofre nesses dias, com o santo sacrifício da missa, ao invés de nós ferirmos a nossa vida, destruirmos em nós a imagem e semelhança de Deus, e sermos de alguma maneira coniventes com tudo isso que ofende tanto a nosso Senhor, porque nós amamos a Deus, guardamos a pureza, porque nós amamos a Deus, vamos procurar viver a justiça, a honestidade, a fidelidade, porque nós amamos a Deus, guardarmos a modéstia, porque nós amamos a Deus, nós fazemos uma escolha muito selecionada das músicas que nós ouvimos, das nossas diversões, das opções que nós escolhemos para a nossa vida, porque nós amamos a Deus. Se a nossa santificação consiste em amar a Deus de todo o coração, por amor a esse Deus, nós vivermos a nossa vida cristã. E por isso que é importante nós olharmos para os preceitos da lei de Deus, para os preceitos da igreja, não como algo negativo, opressor na nossa vida, mas como algo positivo. Limites, regras que Deus colocou para facilitar para nós o caminho, para nós não termos dúvida qual o caminho que nós precisamos trilhar para nós alcançarmos o céu. Temos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Deus compreende a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, como consequência do pecado original. Mas Deus nunca é conivente com os nossos pecados e concede a nós as graças para nós vivermos a nossa vida cristã. E por isso nós precisamos, como o nosso Senhor mesmo nos ensinou e nos ensina, pedir a Deus a graça, para que a graça seja sempre abundante em nós, para nós termos cada vez mais força com a graça de Deus, para nós lutarmos contra o mal, contra o pecado. E o Evangelho de hoje, esse trecho belíssimo do Evangelho, que traz esse grande ensinamento para nós. Jesus passava perto da cidade de Jericó, e aquela multidão que seguia Jesus, e ali era um cego de nascença, já conhecido, e que ficava ali todos os dias à entrada da cidade pedindo esmolas. E percebeu, não viu, mas percebeu aquele alvoroço todo, e começou a perguntar o que estava acontecendo, quem que estava passando ali. E disseram para ele, é Jesus de Nazaré. E aquele homem, na sua simplicidade, na sua humildade, mas na sua fé ele pensou, é a oportunidade da minha vida. Até pela dificuldade de locomoção, porque não podia ver, dependia dos outros, para um lugar ou outro. Ele pensou, Jesus vai passar aqui pertinho de mim. Então é uma oportunidade talvez única da minha vida. E eu não posso perder essa oportunidade. E à medida que o burburinho, o alvoroço foi crescendo, Jesus está chegando, está passando, aquele homem começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E começou a gritar cada vez mais alto, à medida que ele ia percebendo que Jesus certamente estava por perto, porque crescia o alvoroço. E para que a sua voz não fosse abafada pela multidão, ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Algumas pessoas se aproximaram, mandaram que ele se calasse, vai perturbar Jesus, ou seja, não incomoda Jesus não. Nós nunca incomodamos o Senhor, prezados irmãos. Nós devemos ser insistentes, constantes, perseverantes na nossa súplica. E muitas vezes Deus retarda em nos conceder a graça para que nós sejamos perseverantes, para que nós rezemos mais.
Sejamos honestos com a nossa própria consciência. Quantas vezes precisamos de uma graça muito especial de Deus? Nós fazemos uma novena, fazemos uma oração e Deus nos concede aquela graça. E aquele fervor inicial que nós estávamos para conseguir aquela graça, logo se abranda. E às vezes nem nos lembramos de agradecer a Deus. Aí volta depois uma outra situação de aperto e nós nos afervoramos novamente. Queremos, precisamos daquele momento especial, daquele toque de Deus especial na minha vida. Nos aproximamos novamente de Deus, afervoramos, rezamos mais, recebemos a graça e novamente nos esfriamos. Por isso que muitas vezes Deus também retarda em nos conceder, para que nós sejamos mais constantes na oração, para que sejamos perseverantes. E aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Prezados irmãos, Jesus parou e, para surpresa daqueles que mandaram que aquele homem se calasse, mandou que trouxesse aquele homem à sua frente. Abriu um espaço no meio daquela multidão e trouxeram aquele homem diante de Jesus. Jesus se aproximou dele para que ele percebesse a sua presença, aquele homem não podia ver, e perguntou a ele, com muita simplicidade, mas com muita firmeza: o que queres que eu te faça? Santo Agostinho tem uma reflexão, uma frase que ele nos diz: eu tenho medo do Jesus que passa e não volta mais. As oportunidades, as graças que Deus nos concede. Uma graça que Deus nos concede nesse dia, se nós rejeitamos essa graça fica perdida por toda a eternidade. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, pode nos conceder uma outra. E muitas vezes nos concede. Mas a graça que Ele nos concede nesse momento, e nós rejeitamos essa graça, essa ficou perdida por toda a eternidade. Por isso dizia o grande Santo Agostinho: eu tenho medo do Jesus que passa e não volta mais. Medo de rejeitar a graça de Deus. Deus suscitou no meu coração um pensamento para fazer a caridade com o próximo, para visitar um enfermo, para consolar alguém que sofre. Por que não abrirmos o nosso coração à graça? Não fecharmos o nosso coração à graça de Deus? Como o Salmo nos diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Através dessa boa obra, dessa obra de misericórdia que nós praticamos, pode ser um caminho, um meio que nosso Senhor esperava de nós para nos conceder muito mais graças. E às vezes nós nos acomodamos e resistimos àquele momento da graça de Deus. Muitas vezes retardamos. Deus nos convida, toca o nosso coração, nos convida para nós buscarmos o sacramento da reconciliação, e às vezes vamos retardando para depois e não temos tempo. É um momento, pode ser um momento muito especial da graça de Deus. E aquele homem se aproximou de Jesus e Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Aquele homem não perdeu aquele momento especial, não perdeu aquela oportunidade única da sua vida. Senhor, que eu veja, que mais eu posso querer? Diante daquele que é Senhor da vida, da morte, da saúde, da doença, diante daquele que, enquanto Deus criou todas as coisas do nada, faça-se a luz, faça-se o firmamento, tudo foi acontecendo, aparecendo. Senhor, que eu veja. E Jesus também, com muita simplicidade, para Deus nada é impossível. A mesma palavra que Deus usou para criar o mundo, sem fazer nenhum esforço, podia dizer para aquele homem: vê, é o que Jesus disse a ele: vê, a tua fé te salvou. E o homem prontamente passou a ver, cego de nascença, curado por Jesus por um simples ato da sua vontade. Vê, a tua fé te salvou. Mais do que a visão que aquele homem recuperou naquele momento, Jesus conquistou também o coração daquele homem. O evangelho é claro para nós. Ele levantou-se, se tornou também discípulo de Jesus, foi seguindo Jesus, louvando e agradecendo a Deus. Não se esqueceu de agradecer por esse grande benefício. Agora poderia, com seu próprio trabalho, conseguir o seu próprio sustento, sem depender dessa ou daquela pessoa, louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida, pela sua saúde. Prezados irmãos, para nós concluirmos a nossa reflexão,
É esse momento desse encontro de Jesus com cada um de nós. A Santa Missa nos coloca nessa comunhão, nessa união com Deus. O mesmo Jesus que se aproximou daquele homem, que falou com ele. É esse mesmo Jesus que vem a nós também, presente na hóstia consagrada, no anúncio da sua palavra, é a presença de nosso Senhor. E a sua presença real, verdadeira, na Santíssima Eucaristia. E Jesus é a grande mensagem do Evangelho desse domingo, para nós refletirmos durante a semana. Com toda certeza, com a certeza da nossa fé, nós podemos ouvir em nossos corações Jesus perguntando a cada um de nós: o que queres que eu te faça? Qual é a resposta que nós temos para dar a nosso Senhor? Jesus pergunta a nós, nesse domingo: o que queres que eu te faça? Que nós façamos essa reflexão. A resposta não é para nós levantarmos aqui e anunciarmos para todos, não. Vamos refletir durante essa Santa Missa e não vamos sair daqui da igreja hoje sem darmos essa resposta ao Senhor. Qual é a graça que eu mais preciso nesse momento da minha vida, da minha história? Cada um faça essa reflexão. Que resposta eu vou dar para Jesus hoje, nessa missa que eu estou assistindo, nesse momento? Eu não posso sair daqui sem dar essa resposta. Jesus sabe o que nós precisamos, melhor do que nós, muito mais claro. Jesus sabia da graça que aquele homem estava precisando? Sim. Mas se a resposta dele fosse: não sei, o senhor resolve aí. Claro que Jesus sabe melhor do que nós o que nós precisamos. Mas Jesus quer que nós peçamos. Primeiro, que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Uma oração humilde, como aquele homem: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Não mereço a graça, não mereço ser ouvido, mas tende piedade, misericórdia. Por isso já começamos a Santa Missa com o ato penitencial, pedindo a Deus o perdão. Agora nós vamos nos oferecer a Deus nosso Senhor, a nossa vida, o nosso coração, toda a nossa vida, os nossos trabalhos, as nossas preocupações. Mas não podemos voltar para as nossas casas sem darmos a resposta ao Senhor. Deus quer ouvir de cada um de nós, do fundo de nossos corações, a graça que nós queremos dele nesse dia, nessa Santa Missa. Que Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, do seu imaculado coração, acolha a nossa prece e conceda a nós, sobretudo, a graça da nossa perseverança, de nós sermos fiéis à oração, nós sermos fiéis a nosso Senhor e, sobretudo, sermos gratos. Vamos pedir com muita fé, confiando na promessa, na fidelidade de nosso Senhor, mas daquilo que depender de nós, daquilo que nosso Senhor pedir de nós, a nossa resposta de gratidão, de bom coração, de boa vontade, por amor a Deus nosso Senhor, nós vivemos a nossa vida cristã para um dia alcançarmos a glória no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.